esse daí é o Batman definitivo? Quando tudo ainda era mato na internet, existia um sonho. O sonho de ver um Batman com visual como nos quadrinhos, mas que era sério ao mesmo tempo. E tudo isso em meio ao Batman realista do Nolan. Foi quando surgiu um fanfilme que abraçou esse conceito. Um fanfilme que tinha um Batman com capa azul. E que tinha o que talvez seja o ator mais próximo fisicamente que já interpretou o Batman. E foi nessa ideia que surgiu a produtora Bat in the Sun, que faz vários fanfilmes do Batman e de outros super-heróis. A empresa foi criada pelo Aaron Schwenk, juntamente com seu pai. E no vídeo de hoje, vamos falar da história do que muitos consideram os 2 melhores fanfilmes da história do Batman, que são Batman Cidade das Cicatrizes e Batman Dying is Easy. Toda essa paixão aí da produtora de fazer filmes de super-heróis começou por causa do pai do Aaron Schwenk, o Sean Schwenk. O Sean era um grande nerd que introduziu o Aaron a várias coisas de super-heróis nos anos 90. E em 2003, eles criaram a produtora Bat in the Sun e começaram a fazer fanfilmes do Batman. O primeiro que eles fizeram se chama Dark Justice, lançado em 2003 mesmo. Na história, um bandido sequestra Bárbara Gordon e o Batman enfrenta ele e os seus capangas no armazém. Apesar do orçamento limitadíssimo, esse curta tem uma estética que lembra muito o quadrinho Mais Pés no Chão do Batman. Esse filme também é o que as pessoas consideram como sucessor espiritual do Batman Dead End, já que ambos tentam beber da mesma fonte, que é uma espécie de mistura de quadrinho Batman no 1 com Batman Alex Ross. E o filme tem algumas cenas bem legais, como essa daqui que o Batman tá na lápide dos seus pais, e essa que a capa dele se abre. É um filme que mostrava o grande potencial da equipe que trabalhava com esses fanfilmes. Só que ainda era uma produtora muito pequena. Eles tinham vários planos, o que fazer, várias ideias de fanfilmes. Um desses fanfilmes era para ser o Batman Madness, mas que também não foi para frente. E logo depois teve um que se chama Batman Legends. Esse é um curta que nem dá pra dizer que tem uma história, é mais um compilado de várias cenas do Batman e que inclusive usa cenas dos outros fanfilmes dessa produtora. E também de um outro filme que eles estavam desenvolvendo ainda. E esse daqui foi talvez o primeiro fanfilme de muita gente, bem na época que vídeos estavam começando a viralizar na internet, e era muito comum alguém compartilhar assim, esse filme aí num fórum na internet do Batman. E todo mundo ficava impressionado com a estética, dizendo que, nossa, eu queria um filme assim do Batman. Até porque a gente estava bem no início da trilogia do Nolan, e nunca que o Nolan iria fazer algo remotamente parecido. Olha só, a gente tem o visual do Asa Noturna, do Robin, que me parece ser o Jason Todd. Olha o visual do Coringa. E tem várias cenas muito maneiras do Batman em ação. E isso realmente foi um deleite para os fãs na época. Ninguém realmente acreditava que algum dia a gente fosse ter uma estética tipo essa nos cinemas. Então esse tipo de filme alimentava um sonho quase impossível dos fãs. Quer dizer, olha aí esse visual do Bane. E me diga se vocês não queriam ver isso num filme. Só que no caso desse Batman Legends, embora brincasse muito com a nossa imaginação, era no final muito mais uma demonstração do que poderia acontecer. Esse curta parece mais um trailer do que propriamente um filme. Mesmo que o filme brincasse com a nossa imaginação da gente querer um filme nessa estética, também era um lembrete de que talvez fosse impossível ter alguma coisa nesse nível, nessa escala. Só que as coisas foram lentamente mudando a partir do projeto Paciente J. Esse filme tem 30 minutos de duração, o maior da equipe até aquele momento. É um extenso monólogo sobre como que o Coringa vê as coisas, e quem interpreta o Coringa nesse filme é o ator Paul Molnar. E aqui você vê que eles estão ficando um pouco mais ousados. Tem um pouco mais de história, o filme é mais longo, mas ainda assim, não é uma história com início, meio e fim. São 2 segmentos que se conversam, mas não é exatamente uma história completa. E é também a partir desse filme que a gente vê pela primeira vez o Kevin Porter interpretando o Batman. Porter se tornou um ícone entre os fãs, justamente porque ele realmente se parece com o Batman. Nos anos seguintes, ele iria se tornar o Batman definitivo da Bat in the Sun, sempre aparecendo nos vídeos diversos que o canal fazia. E realmente, assim, ó, sua voz e o seu físico sempre impressionaram. Quando ele coloca o uniforme do Batman, realmente parece o Batman. E eu quero lembrar que toda essa estética que eles estavam construindo aqui
foi bem antes do primeiro jogo do Batman Arkham. Porque isso é uma coisa que às vezes o pessoal fala, que esses fanfilmes pegam muito da estética do Batman Arkham. Só que, bem, esse filme aqui do Paciente J é antes do Batman Arkham. E eles já estavam tentando construir essa estética Alex Ross, digamos assim. Só que você percebia que, a cada produção, o escopo dos projetos da Bat in the Sun aumentava. A confiança ia crescendo, eles iam ganhando experiência, conseguiam roupas melhores, tinha mais orçamento para maquiagem, e com isso eles foram tentando fazer projetos maiores. E é nesse contexto que a gente chega no fanfilme que todo mundo adora, que é o Batman Cidade das Cicatrizes. Após um hiato de 4 anos sem fazer curtas do Batman, a equipe retornou para produzir esse filme. E ao contrário dos demais, esse teria uma história focada no Batman, enquanto que o herói tenta resolver o mistério de uma criança sequestrada pelo Coringa. O orçamento do filme foi de apenas $27 mil, e tudo foi gravado em apenas 21 dias. O resultado é que temos uma das mais belas imagens live action do Batman. Como eu disse, a estética é inspirada no Alex Ross, só que aqui eles foram na 10ª potência, porque eles reproduziram algumas capas e painéis do Alex Ross. O curta foca bastante na regra de não matar do Batman, após anos de vigilantismo, sem trazer nenhum real benefício para a cidade. E outra coisa que eu gosto bastante desse filme é que eles não têm medo de fazer o Batman ser o narrador da história. As with all children, I look to my parents for help. Ele fica refletindo o tempo todo sobre as coisas. Dá um aspecto muito mais de investigação, de um filme noir, sabe? E pra quando esse filme saiu em 2010, isso parecia impossível. Nenhum filme tinha narração em off do Batman, sabe? Falando em filmes oficiais, a gente só foi ter isso no The Batman, muitos anos depois. O filme começa no Asilo Arkham. O Batman está nos túneis dos esgotos procurando pelo Coringa, que fugiu novamente. A produção manda bem demais nessa ambientação aqui. O local é sujo, o Batman se molha, usa uma lanterna, realmente faz o trabalho sujo de investigação. E é aqui que entra o grande diferencial desse filme comparado com os outros fanfilmes da época. Existe um grande esforço narrativo no filme. Tem uma história para contar, tem um build-up pro confronto do Batman. Sabe, o filme todo parece que é um filme e não uma demonstração de algo que poderia ser maior. E o Batman só encontra as vestes do manicômio. O Coringa conseguiu fugir. Então acontece um flashback, que revela como que o palhaço conseguiu escapar. A enfermeira Rebecca White foi uma das vítimas do gás do riso. E tudo isso é contado com a narração do Batman em off. O Coringa deixou apenas um recado. A zebra fugiu do zoológico para se alimentar do sangue do leão. E assim começa Cidade das Cicatrizes. E outra coisa que esse filme tenta fazer diferente é na parte da direção. Especialmente quando o Batman tá narrando e eles mostram várias cenas da cidade, ou o que tá acontecendo numa cena de investigação. No dia seguinte, Gotham acorda com a notícia que o Coringa fugiu. Bruce vai até o beco do crime para se lembrar dos votos que fez aos seus pais. Ele deixa aquela rosa como forma de luto. E o rosto do Kevin Porter aqui para Bruce Wayne, rapaz, é quase perfeito, né? À noite, Batman entra em ação à procura do Coringa. E o curta tem essa bela ideia de fazer uma cena que contrasta com Batman se vestindo. A gente vê o Coringa aqui se preparando também, colocando as flâmulas de bang no cano da arma. E sempre sem mostrar o Coringa. Eles fazem um build-up para revelar o visual, a maquiagem do Coringa no filme. É então que acontece mais um assassinato. O conselheiro da cidade e o seu filho foram sequestrados após o Coringa matar a sua esposa no apartamento deles. O Batman observa a polícia trabalhar de longe e escuta tudo pelo ponto. Foi o Coringa, sem dúvida. Agora, uma coisa que não envelheceu muito bem nesse filme é que você percebe muito que eles estão redublando algumas cenas. E isso me tira um pouco do filme, passa aquela sensação que não é tão profissional. Eu não sei exatamente o motivo do porquê que isso aconteceu, mas é flagrante que os personagens estão falando e a boca não está em sincronia com o que eles estão dizendo. E como o Batman não tem pistas do paradeiro do Coringa, ele decide visitar a Arlequina no Asilo Arkham. E vamos lembrar que isso é pré-952 e a Arlequina ainda é vista como sidekick do Coringa. E o visual dela no curta aqui ficou bem legal. Depois de uma certa insistência, o Batman consegue uma pista que envolve o ventríloco. Isso leva o morcego até uma boate, onde ele deixa bem claro que a paz acabou para os bandidos.
Depois de derrotar Victor Zsasz, Batman interroga Arnold Wesker. E eu adoro essas cenas que o Batman é flagrado na câmera de segurança. É muito Batman. Agora, nesse ponto da história, acontece algo bem polêmico. Porque não fica claro se o Batman matou ou não o Victor Zsasz. Eu vejo que fica aberto para interpretações. Na própria narração, o Batman diz que hoje o crime termina, levando a crer que ele pode cruzar a linha de não matar. Mas de qualquer jeito, essa é a ideia do filme. Discutir qual que é o limite do Batman, se ele vai atravessar a linha ou não. Quando o morcego encontra o ventríloco, dá pra ver o quanto que ele tá sem paciência. Batman cogita em decapitar o boneco na frente do Wesker, o que força o bandido a revelar o que o Coringa queria. E olha só, pega essa cena que o rosto do Batman tá completamente nas sombras. E isso aqui é muito maneiro, hein? No que se refere à aura farm, esse filme é imbatível. Até comparado com os filmes profissionais, assim, ó, porque o Batman farma muita aura nessas cenas. Lá no final, então, meu Deus. Finalmente, o Coringa é revelado. Ele está com esse paletó com as cores da bandeira dos Estados Unidos, porque é 4 de julho. O palhaço matou o pai da criança. E agora prepara uma armadilha para o Batman. E novamente, quem interpreta aqui o Coringa é o Paul Monar, que realmente faz um bom trabalho. Mas essa é a última vez que ele vai fazer o Coringa nos filmes do Batman the Sun. Porque depois quem vai assumir esse papel é o próprio Aaron Schwenk. E essa saída dele tem toda uma outra treta que eu vou falar no final do vídeo. No parque de diversões, o Coringa, disfarçado, aparentemente leva aquela criança até a roda gigante. É quando o Batman aparece. O morcego tá tão determinado em acabar com o Coringa que quase o mata. Só que quando vê que as crianças estão em volta e ele poderia ser um mau exemplo, decide não matá-lo. Batman então vai atrás do garoto na roda gigante, apenas para descobrir que era uma bomba. No último segundo, ele consegue jogar a bomba para longe com o auxílio do bate-gancho. E eles fizeram tudo isso com 27 mil dólares. Eu não sei mesmo como eles fizeram isso. Se bem que aquele do Homem-Aranha os caras fizeram com 300 dólares, né? Um verdadeiro milagre. Só que o Coringa foge no meio da confusão. Batman, preparado como sempre, deixou um rastreador em seu paletó e vai o mais rápido possível até o local usando sua moto. Ó, não tem orçamento para Batmóvel, mas tem orçamento para moto. Quando o Coringa retorna para sua van, o garoto tinha se soltado das cordas e a aponta para o vilão, que também tenta matá-lo. O Batman, que tá chegando, joga os seus batirangues de longe e impede que o Coringa atire na criança antes. Só que o garoto dispara no Coringa, o matando na hora. O Batman chega atrasado e a criança apenas o indaga, por que ele não salvou o seu pai. Why didn't you save my parents? Caraca! Eu não tava esperando por esse final, não. E talvez vocês estejam ligados, mas tem uma HQ do Batman que tem o roteiro do Paul Dini e é ilustrada pelo Alex Ross, que acontece uma coisa tipo isso. Só que no final da história, o Batman segura a criança e a impede dela usar a arma. Então, esse filme é tipo o oposto dessa história do Alex Ross com o Paul Dini. E é isso que eu acho tão interessante nesse filme. São duas perspectivas completamente diferentes de ver esse personagem. Você pode ver como essa missão que, infelizmente, não dá pra salvar todo mundo e vai ter um dia que o Batman não vai salvar alguém, ou você pode ver de um jeito mais otimista que o Batman sempre vai salvar a pessoa. O Alan Moore odiaria a primeira opção, ele odeia esse mundo que a gente vive, que a primeira opção realmente acontece em histórias. Mas eu não posso negar que as duas opções são válidas pra você contar uma história. No fim, o Coringa teve um final anticlimático. O Batman se questiona se não deveria tê-lo matado antes. Talvez fosse o certo, mas ele não pode. Ele é o que ele é. Uma pessoa que decide não matar para não ser como seus vilões. Isso é Batman. Essa é a resposta. Hoje ele falhou com aquela criança. A cidade falhou com aquela criança. Mas ele precisa continuar. E assim termina Cidade das Cicatrizes, que eu realmente gosto bastante. Só que eu também não sei se é o melhor filme do Batman. Pessoalmente, eu prefiro Batman Dead End. Só que esse daqui tem mais história, né? E é legal ver o Batman questionar suas escolhas de não matar, chegando no limite se vai matar ou não. E no final, ele entendendo que ele não mata por ser quem ele é, né? Quer dizer, isso se ele não matou o Victor Zsasz lá naquela parte do filme, né? Porque se ele matou, aí tudo desmorona na história. E o grande ponto forte do filme realmente é toda a estética. Eles foram melhorando ao longo dos anos, fazendo os curtas,
Eles se prepararam para fazer um filme como esse do Batman Cidade das Cicatrizes. A história é mais robusta, tem mais preparação, tem mais efeito especial, tem tudo. E no final, o Batman Cidade das Cicatrizes mostrou, naquele período ali de 2010, que a gente tinha coisas muito realistas, que dava sim para ter um Batman com uma pegada séria, que lembra do Alex Ross, e ainda ter uma história legal. É sim factível, e tinha uma galera fazendo isso com um orçamento de 27 mil dólares. A gente só ficava imaginando, né? Será que algum dia vão fazer isso a nível profissional? O Batman do DCU chegou perto de fazer uma estética assim, mas como nunca teve o filme dele, não dá pra contar. A verdade é que a gente nunca teve um filme de Hollywood, né, com essa pegada do Batman. Eu torço que o Batman do DCU tenha alguma coisa tipo isso, sabe? É o que eu gostaria de ver. Inclusive, o pessoal que pede o Batman com capa azul, dá uma olhada nesse filme, porque o Batman tá com capa azul. Aliás, o que o Batman farma de aura nesse curta é sacanagem. A cena dele na gárgula, que é totalmente Alex Ross, ficou gravada na minha memória. Por isso que a minha nota para esse filme é nota 8. Só que ainda resta falar sobre o Batman Dying Easy. No ano seguinte, a equipe fez uma continuação chamada Sementes de Arkham, que possui apenas 9 minutos e não é tão legal como o anterior. Nos anos seguintes, o canal Bat in the Sun viralizou várias vezes com vídeos super bem produzidos de heróis lutando entre si. A partir daqui, o foco da equipe passou a ser vídeos diversos e outros curtas menores. Ficamos anos sem ter um filme com uma história do Batman até 2021, que foi quando eles lançaram Batman Dying Easy. E esse é o outro fanfilme dessa produtora que a galera gosta bastante. E algumas pessoas também dizem que é o melhor fanfilme da história do Batman. Esse filme é uma continuação direta de Cidade das Cicatrizes. Até o logo do Batman é o mesmo. Logo no início, Batman salva uma garota que o Chapeleiro Louco havia sequestrado, junto com alguns capangas. Aliás, aquela cena que o Batman tá todo nas sombras é reproduzido aqui nesse filme. Comparem aí um frame do lado do outro. Maneiro demais isso daqui, né? Pô, é o ápice do maneiro. Não dá pra ser mais maneiro do que isso. Depois, o Batman é informado pelo Bullock que o Coringa está morrendo no asilo Arkham. O detetive assumiu temporariamente a polícia porque o Gordon está no hospital e agora 3 policiais estão desaparecidos. E é muito interessante ver um filme após o outro, na sequência, sabe? Porque você vê a evolução do nível de produção. O uniforme do Batman tá melhor, eles conseguem contratar o ator do Bullock, que realmente é um ator profissional. A edição e a direção também estão melhores. Só que tem uma coisinha que eu não gosto tanto assim. É que agora eles usam câmeras digitais e a imagem fica limpa demais. Não me entendam mal, a estética é incrível pra mim, mas a mesma estética com aquelas câmeras mais antigas dava uma sujeira na imagem e que fechava totalmente com Batman. E é até por isso que, apesar deles terem mais orçamento para as coisas, o uniforme tá mais bonito e tudo mais, eu prefiro a estética da Cidade das Cicatrizes, porque a imagem tem essa sujeira, Gotham tem essa sujeira que fica muito legal em tela. Mesmo que o filme esteja em 480p e não em 4K. Ainda assim, eu acho que o roteiro do Dying Easy é melhor do que o do Batman Cidade das Cicatrizes. Assim que o Batman sabe que o Coringa tá morrendo, ele vai pro asilo Arkham. Essa cena que o herói passa pelas celas dos vilões é demais. Todos os visuais ficaram incríveis. Finalmente o Batman chega na cela do Coringa. O vilão quer um grande finale. Ele quer morrer nas mãos do Batman e tenta convencê-lo a cruzar a linha. E para isso, cita a morte do Robin Jason Todd e o que aconteceu com a Bárbara Gordon. A atuação é legal, mas o que eu acho que rouba o show aqui é a maquiagem do Coringa. Porque esse visual é muito bom. Quando parece que o Batman vai ceder e matar o palhaço, o vilão admite que matou aqueles 3 policiais que eu comentei antes. E era exatamente isso que o Batman queria. Ele para de tentar matar o Coringa. Acontece que o Batman armou todo esse encontro. O Coringa não está morrendo de verdade. O detetive modificou os exames de sangue para fazer com que o Coringa pensasse que estava morrendo. Tudo isso porque o Batman sabia que o Coringa ia fazer todo um showzinho e iria revelar a localização daqueles policiais. Ele descobriu que o Coringa estava envolvido no caso do Chapeleiro Louco do início do filme, quando um dos bastões dos capangas pertencia a um dos policiais desaparecidos. Batman enganou geral, mas o Coringa não fica mal. Na verdade, o palhaço adorou que o Batman preparou tudo isso só pra ele. O Batman até faz uma piada que morrer não é tão fácil assim. No final, os corpos dos policiais são encontrados e o Batman comenta que fez tudo isso para ajudar o processo de luto das famílias. E assim termina Batman Dying Easy.
Assim, tem uma cena pós-crédito com a Mulher Gato. E até o momento, esse é o último fanfilme do Batman dessa equipe. E também a última vez que a gente viu Kevin Porter com o uniforme do Batman. E ele nunca esteve tão bem vestido de Batman como nesse filme, assim, um visual quase perfeito. Logo depois disso, a equipe do canal Bat in the Sun se envolveu num longa-metragem chamado A Lenda do Dragão Branco, com Jason David Frank, o lendário Ranger Verde. Só que depois que eles gravaram todo o filme, aconteceu uma tragédia. O Jason faleceu, e desde então o filme não foi lançado. O que levou muitas pessoas a criticarem o canal, porque todo esse filme foi feito através de arrecadação dos fãs. O pessoal acusa os produtores de serem gananciosos, especialmente porque veio à tona outras entrevistas de outras pessoas sobre como eles foram mal pagos ao longo de alguns filmes. O Paul Mulder, que eu tinha dito antes, o que foi o Coringa no Paciente J e Cidade das Cicatrizes, ele nunca foi pago. E depois da Cidade das Cicatrizes, houve outros momentos que ele poderia ter voltado como Coringa, mas ele nunca voltou, porque ele foi substituído pelo próprio Aaron Schwenk. E nunca houve uma conversa para explicar por que isso aconteceu. Mas falando no que envolve os fanfilmes do Batman, eu também gosto muito do Batman Dying Easy. Só que a estética do Cidade das Cicatrizes é melhor. De qualquer jeito, esses dois filmes brincam com o nosso imaginário, da gente querer um filme hollywoodiano do Batman com uma estética tipo essa. E embora nada disso seja oficial, sem dúvida, esses fanfilmes estão na história do Batman. Todo mundo já viu pelo menos um desses fanfilmes, não tem como negar que são bons filmes, ainda mais com o orçamento apertado que eles devem ter tido, especialmente Cidade das Cicatrizes. E quer queira ou não, eles adaptaram os painéis do Alex Ross ali em live action e realmente ficou muito bom. O que eu posso falar? Eu acho isso daqui muito maneiro. Mas enfim, galera, agora é a vez de vocês. Comentem aqui o que vocês acham desses fanfilmes. Gostam dessa estética do Batman? Gostariam de ver um Batman assim no DCU? E no mais, gente, muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Eu fico por aqui e vocês estão ligados, tá ali DC. E essa foi a história do melhor fanfilme da história do Batman. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.